Odisseia, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 5. Do leito onde se deitava, junto do orgulhoso Títono, surgiu a aurora para trazer a luz aos deuses e aos homens. Os deuses estavam sentados em concílio, entre eles Zeus, que troveja nas alturas, o maior e mais poderoso. Aos deuses falava Atena das muitas desgraças de Ulisses, delas recordada, preocupava que ele estivesse na gruta da ninfa. Zeus Pai, e vós outros, bem-aventurados que sois para sempre. Doravante não seja manso e bondoso de sua vontade, nenhum rei detentor do cetro, nem pense coisas justas, mas seja antes áspero e pratique atos de maldade. Visto que ninguém se lembra do divino Ulisses entre o povo que ele regia, bondoso como um pai. Pois ele jaz agora numa ilha em grande sofrimento, no palácio da ninfa Calipso que a força o retém. E assim ele não pode regressar à sua terra pátria, pois não tem naus equipadas de remos nem tripulação que o possa transportar sobre o vasto dorso do mar. E agora os pretendentes conspiram para matar o filho amado no seu regresso, pois partiu para saber notícias do pai, para Pilos arenosa e para a divina Lacedemônia. Em resposta à filha falou Zeus, que comanda as nuvens. Que palavra passou além da barreira dos teus dentes? Não fosse tu própria que concebesse tal plano, para que dele se vingasse Ulisses no seu regresso? Guia tu, Telêmaco, com sabedoria, pois tens esse poder, que inteiramente ileso ele regresse à terra pátria, mas que os outros voltem na nau, privados de seu propósito. Assim falou, depois disse a Hermes, seu filho amado: Hermes, visto que em tudo tu és o nosso mensageiro, declara a nossa vontade à ninfa de belas tranças, o retorno do sofredor Ulisses, que ele regresse, mas sem a ajuda de homens mortais ou de deuses. Numa jangada bem atada aguentará sofrimentos e no 20º dia chegará à fértil Esquéria, a terra dos feácios que são parentes dos deuses. Eles o honrarão como se fosse um deus e mandá-lo-ão numa nau para a amada terra-pátria. E bronze lhe darão, ouro e belas tapeçarias, mais tesouros que Ulisses teria trazido de Troia, se incólume tivesse regressado com sua parte dos despojos. Assim é seu destino que reveja os familiares e que chegue ao alto palácio de sua terra-pátria. Assim falou e não desobedeceu Hermes, matador de Argos. Logo em seguida, em seus pés calçou as belas sandálias, douradas e mortais, que com as rajadas do vento o levam sobre o mar e sobre a terra ilimitada. Pegou na vara com que enfeitiça os olhos dos homens, e é a quem quer adormecer, ou então a outros acorda do sono. Segurando-a na mão, lançou-se no vôo forte matador de Argos. Do alto éter chegou a Pietra e logo sobrevoou o mar. Apressou-se por cima das ondas como uma gaivota que nos abismos terríveis do mar, nunca cultivado, umedece as espessas penas em busca de peixe. Desse modo voou Hermes por cima das ondas, mas quando chegou por fim à ilha longínqua, trocou pela terra firme o mar cor de violeta, para que chegasse à grande gruta onde vivia a ninfa de belas tranças. E encontrou-a lá dentro, ardia um grande fogo na lareira, e ao longe, por toda a ilha, se sentia o perfume, a lenha de cedro, e incenso enquanto ardia. Ela cantava com linda voz e com lançadeira dourada trabalhava ao seu tear.
Em torno da gruta crescia um bosque frondoso, de álamos, chopos e ciprestes perfumados, onde aves de longas asas faziam seus ninhos, corujas, falcões e tagarelas, corvos marinhos, aves que mergulham no mar em busca de sustento, e em redor da côncava gruta estendia-se uma vinha. Uma trepadeira no auge do seu viço, cheia de cachos, fluíam ali perto 4 nascentes de água límpida, juntas umas das outras, correndo por toda a parte, e floriam suaves pradarias de aipo e de violeta até um imortal que chegasse ali se quedaria só para dar prazer ao seu espírito com tal visão. E aí se quedou maravilhado o matador de Argos. Depois de no coração ter se maravilhado com tudo, entrou em seguida na gruta espaçosa. Ao contemplá-lo, não pôde Calipso, divina entre as deusas, deixar de reconhecê-lo. Pois não é hábito dos deuses imortais serem desconhecidos uns dos outros, apesar de apartadas as suas moradas. Porém Hermes não encontrou na gruta o magnânimo Ulisses. Na praia estava ele sentado a chorar no lugar de costume, torturando o coração com lágrimas, tristezas e lamentos, e com os olhos cheios de lágrimas fitava o mar nunca cultivado. A Hermes assim falou Calipso, divina entre as deusas, depois que o sentara num trono resplandecente. Diz-me, ó Hermes da vara dourada, por que razão aqui viesse, como hóspede honrado, antes não eram frequentes as tuas visitas? Exprime a tua intenção, pois manda-me o coração cumpri-la, se for suscetível de cumprimento e cumpri-la eu puder. Mas chega-te mais à frente para saciar a fome e a sede. Assim falando, colocou a Deus à sua frente uma mesa carregada de ambrosia. Misturando depois o rubro néctar, por sua vez comeu e bebeu o mensageiro, o matador de Argos. Depois de ter comido e satisfeito o coração com ambrosia, tomou a palavra e assim se dirigiu à deusa. Como deusa, me perguntas a mim, um Deus, por que vim? Falar-te-ei com verdade, visto que assim o exiges. Foi Zeus que aqui me mandou, mas a minha revelia. Pois quem atravessaria de sua livre vontade tal extensão de água salgada? Aqui nem há uma cidade de homens que oferecesse aos deuses sacrifícios e sacras hecatombes. Mas não é possível a outro deus ultrapassar ou frustrar o pensamento de Zeus, detentor da Régide. Diz ele que tens aqui o mais infeliz de todos os homens que em torno da cidadela de Príamo combateram durante 9 anos e no 10º ano a saquearam, partindo em seguida para casa. Mas no mar ofenderam Atena, que lhes mandou maus ventos e ondas ingentes. Pereceram então todos os outros valentes companheiros, mas ele foi para aqui trazido pelas ondas e pelo vento. Zeus quer que rapidamente te despeças desse homem, pois não é seu destino aqui perecer longe de quem ama. Determinam os fados que ele reveja parentes e amigos e que regresse a seu alto palácio e a sua terra pátria. Assim falou, estremeceu Calipso, divina entre as deusas, e falando dirigiu-lhe palavras aladas. Sois cruéis, ó deuses, e os mais invejosos de todos, vós que as deusas levais a mal com que homens mortais partilhem seu leito, quando algum a escolhe por amante. Assim sucedeu quando a aurora de róseos dedos amou Órion, muito rancor sentistes, vós que viveis sem dificuldades, até que Artemis do trono dourado com suas suaves setas o matou em Ortígia.
Assim sucedeu quando a sua paixão cedeu Deméter de belas tranças. A Iasion se uniu em leito de amor, deitados em terra 3 vezes aradas. Mas Zeus apercebeu-se depressa e logo o atingiu e o matou com um relâmpago cadente. E assim sucede agora comigo, sentis rancor, ó deuses, porque me deito com um homem mortal. Mas fui eu que o salvei quando ele aqui chegou sozinho, montado numa quilha, pois Zeus estilhaçara a nau com um relâmpago cadente no meio do mar cor de vinho. Tinham perecido todos os outros valentes companheiros, mas ele foi para aqui trazido pelas ondas e pelo vento. Amei e alimentei Ulisses, prometi-lhe que o faria imortal e que ele viveria todos os seus dias isento de velhice. Mas não é possível a outro deus ultrapassar ou frustrar o pensamento de Zeus, detentor da égide. Que Ulisses parta, se é isso que Zeus quer e exige, pelo mar nunca cultivado, mas não serei eu a dar-lhe transporte. Não tenho naus providas de remos, nem tripulação que possa levá-lo sobre o vasto dorso do mar. Mas de boa vontade dar-lhe-ei conselhos, nada ocultarei, para que ele inteiramente ileso regresse à terra pátria. A deusa deu resposta ao mensageiro, matador de Argos. Manda-o então embora, receia a ira de Zeus, e que contra ti ele não se encolerize no futuro. Assim falando, partiu o forte matador de Argos para junto do magnânimo Ulisses, se dirigiu à excelsa ninfa. Depois que ouviu a mensagem de Zeus, encontrou-o sentado na praia, os olhos nunca enxutos. De lágrimas gastava-se-lhe a doçura de estar vivo, chorando pelo retorno e já nem a ninfa lhe agradava. Por obrigação, ele dormia de noite ao lado dela nas côncavas grutas. Era ela e não ele que assim o queria. Mas de dia ficava sentado nas rochas e nas dunas, torturando o coração com lágrimas, tristezas e lamentos. E com os olhos cheios de lágrimas, fitava o mar nunca cultivado. De pé junto dele, falou-lhe Calipso, divina entre as deusas. Vítima do destino, não chores mais, não gastes assim a tua vida, com boa vontade vou mandar-te embora. Vai agora com um machado de bronze cortar grandes troncos para fazeres uma ampla jangada. Sobre ela fixa uma plataforma, a parte mais elevada do casco, que te levará sobre o mar brumoso. Eu te darei pão, água e rubro vinho que alegra o coração, para assim manter longe de ti a fome e a sede. E roupas te darei também, e enviarei um vento favorável, para que inteiramente ileso tu regresses à terra pátria, se é isso que querem os deuses que o vasto céu detém. Mais poderosos são eles do que eu para determinar e cumprir. Assim falou, estremeceu o sofredor e divino Ulisses, e falando lhe dirigiu palavras aladas. Não é na despedida que estás a pensar, ó deusa, mas numa outra coisa. Tu me dizes para atravessar numa jangada o abismo do mar, perigoso e temível, coisa que nem conseguem velozes naus, embora elas se regozijem com o vento favorável de Zeus. Contra tua vontade é que não embarcarei em jangada alguma, a não ser que tu, ó deusa, ouses jurar um grande juramento, que não prepararás para mim qualquer outro sofrimento. Assim falou, sorriu Calipso, divina entre as deusas, e acariciou-o com a mão. Depois falou-lhe pelo nome e disse: na verdade, és mesmo rápido e excelente entendedor para te ter ocorrido proferir uma tal palavra.
Tomo por testemunhas a terra e o vasto céu por cima dela, e a água estígia que se precipita nas profundezas. Juramento maior e mais terrível para os deuses imortais, que não prepararei para ti qualquer outro sofrimento. Não o que penso e aconselho é aquilo que pensaria em proveito próprio, se tal necessidade se abatesse sobre mim. As minhas intenções são bondosas e no peito não tenho um coração de ferro. Também sei sentir compaixão. Assim falou, partiu à frente Calipso, divina entre as deusas, caminhando depressa. E ele seguiu no seu encalço, chegaram à côncava gruta, a deusa e o homem. Ulisses sentou-se no trono, de onde há pouco Hermes se levantara, e a ninfa pôs-lhe à frente coisas abundantes, para comer e beber das que se alimentam os homens mortais. Depois sentou-se diante do divino Ulisses e as servas serviram-lhe ambrosia e néctar, lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente e depois de afastarem o desejo de comida e bebida, quem começou a falar foi Calipso, divina entre as deusas. Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis. Então para a tua casa e para a amada terra-pátria queres agora regressar? Despeço-me e desejo-te boa sorte, mas se soubesses no teu espírito qual é a medida da desgraça que te falta cumprir antes de chegares à terra-pátria, aqui permanecerias para comigo guardares essa casa. E serias imortal apesar do desejo que sentes de ver a esposa por quem anseias constantemente todos os dias. Pois eu declaro, na verdade, não ser inferior a ela de corpo ou estatura. Não é possível que mulheres compitam em corpo e beleza com deusas imortais. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Deusa sublime, não te encolerizes contra mim. Eu próprio sei bem que, comparada contigo, a sensata Penélope é inferior em beleza e estatura. Mas, e quando se olha para ela? Ela é uma mulher mortal, tu és divina e nunca envelheces. Mas mesmo assim, quero e desejo todos os dias voltar para casa e ver finalmente o dia do meu regresso. E se algum Deus me ferir no mar cor de vinho, aguentarei, pois tenho no peito um coração que aguenta a dor. Já anteriormente muito sofri, muito aguentei. No mar e na guerra, que mais essa dor se junte às outras. Assim falou, o sol pôs-se e sobreveio a escuridão. Foram ambos para o recesso interior da côncava gruta, onde gozaram o prazer do amor. Depois dormirão juntos, quando surgiu a que cedo desponta a aurora de róseos dedos. Ulisses vestiu depressa uma capa e uma túnica, e a própria ninfa pôs um vestido de fio de prata. Sutil e gracioso, na cintura atou um cinto de ouro e sobre a cabeça colocou um véu. Então Calipso voltou o espírito para o regresso de Ulisses, deu-lhe um grande machado bem ajustado às mãos, brônzeo e afiado de ambos os lados, com um belo cabo de oliveira que estava fixo de modo seguro. Deu-lhe em seguida uma bem polida enxó, depois foi à frente, indicando o caminho até o extremo da ilha, onde cresciam altas árvores, álamos, choupos e pinheiros tão grandes que chegavam ao céu. Árvores secas de seiva que flutuariam facilmente. Mas depois de lhe ter mostrado onde cresciam as árvores, voltou para sua gruta Calipso, divina entre as deusas. Ulisses cortou a madeira e rápido lhe correu o trabalho. Cortou 20 árvores e logo desbastou com o bronze. Alisou-as com perícia e endireitou-as com a ajuda de um fio. Enquanto isso, veio trazer letrados Calipsa, divina entre as deusas.
Tudo Ulisses perfurou e depois ajustou as madeiras umas às outras, martelando as cavilhas e as travessas, equivalente ao tamanho de uma ampla nau de carga e torneada por um homem entendedor de carpintaria. Era a ampla jangada que Ulisses construiu. Montou a coberta com vigas perto uma das outras e terminou a construção da jangada, revestindo-a com tábuas compridas. Em seguida, fez o mastro e uma verga que se lhe ajustava, fez ainda um leme com que pudesse dirigir a jangada. Uma proteção fabricou com vimes entrelaçados, como defesa contra as ondas, e no fundo espalhou caruma. Enquanto isso, veio trazer-lhe as vestes Calipso, divina entre as deusas, para que delas fizesse as velas e fê-las com arte. Atou os braços, as driças e as escotas, e com alavancas conseguiu arrastar a jangada para o mar divino. Sobreveio o 4º dia e já tudo estava pronto. No 5º dia, Calipso mandou-o embora da ilha. Depois de dar-lhe banho e de vesti-lo com roupas perfumadas, na jancada colocou a deusa um odre de escuro vinho e outro um odre grande de água. Num alforje de pele pôs comida e muitas coisas que alegram o coração. Fez soprar um vento suave sem perigo, e a esse vento, com grande regozijo, Ulisses desfraldou as velas. Sentou-se com o leme, dirigiu a jangada, de modo competente, o sono não se abateu sobre as suas pálpebras. Enquanto olhava para as Pleiades, para o boieiro que desce tarde no horizonte e para a ursa que chamam de carro, cujo curso resolve sempre no mesmo lugar, fitando Órion. Dos astros, só a ursa não mergulha nas correntes do oceano. Era essa constelação que lhe dissera Calipso, divina entre as deusas, que mantivesse do lado esquerdo enquanto navegava. Durante 17 dias navegou sobre o mar e ao 18º dia apareceram as montanhas sombrias das terras dos Feácios na zona da ilha que dele menos distava. E a terra parecia um escudo no meio do mar brumoso, mas vindo de junto dos etíopes o poderoso sacudidor de terra das montanhas dos Sólemos viu Ulisses à distância, pois lhe surgia diante da vista navegando sobre o mar. Muito se irou o Deus, abanou a cabeça e assim falou a seu próprio coração. Ah, de certo os deuses mudaram de intenção a respeito de Ulisses, enquanto eu estava entre os etíopes e agora está perto da terra dos Feácios, onde está destinado que escape a servidão da dor que sobre ele se abateu. Mas ainda o perseguirei pelo caminho do sofrimento. Assim dizendo, reuniu as nuvens e segurando na mão o tridente, encrespou o mar. Incitou de todos os lados todas as espécies de ventos e escondeu com nuvens. Tanto a terra como o mar, a noite caiu a pique do céu, colidiram o Euro e o Noto e o Zéfiro guinchante, e o Bóreas nascido no céu que fazia rolar uma onda gigante. Então se enfraqueceram os joelhos e o coração de Ulisses, e desesperado assim disse ao seu magnânimo coração: Ai, pobre de mim, o que estará para me acontecer? Receio que seja verdade tudo o que me disse a deusa. Pois ela me declarou que antes de chegar à terra-pátria, no mar eu teria muito que sofrer. Tudo isso agora se cumpre, tais são as nuvens com que Zeus coroou o vasto céu. E agitou também o mar, fazendo colidir as rajadas de toda a espécie de ventos. A morte escarpada será garantida. Ó 13 e 4 vezes, bem-aventurados os Dânaos que morreram na ampla Troia para fazer um favor aos Atridas. Quem me dera que com eles estivesse também eu, perecido naquele dia em que contra mim investiam com bronze as lanças, os troianos. Pelejando em torno de Aquiles já morto, teria
tido ritos fúnebres e minha fama teriam espalhados os aqueus. Meu destino agora é ser tomado por uma morte deplorável. Não tinha acabado de proferir essas palavras quando atingiu de cima a onda gigante e, precipitando-se com força terrível, e imediatamente a jangada redemoinhou em torvelinho. Ele próprio caiu ao mar, afastado da jangada, deixou cair o leme da mão. Partira-se o mastro ao meio devido à força terrível das rajadas da tempestade. E lá longe no mar caíram a verga e a vela. Debaixo da água ficou Ulisses bastante tempo, pois não conseguia voltar à tona devido ao ímpeto da onda. Além de que pesavam as roupas que lhe dera a divina Calipso. Finalmente voltou à tona e da boca cuspiu a água amarga, que escorria abundantemente da sua cabeça. Mesmo assim, em Capuros não se esqueceu da jangada, mas esforçou-se para alcançar nas ondas e agarrou-a, sentando-se em cima dela para assim escapar ao termo da morte. A forte ondulação levava consigo a jangada em várias direções. Tal como no outono, Bóreas arrasta cardos e acantos pela planície, ao rolarem se juntam uns aos outros. Assim os ventos arrancavam a jangada pelo mar em várias direções. Ou o Noto a lançava ao Bóreas para ser ele a arrastá-la, ou então o Euro a atirava ao Zéfiro para se lançar atrás dela. Foi então que o viu a filha de Cádimo, hino de belos tornozelos, chamava-se agora Leucoteia, quem antes fora da fala humana. No mar salgado granjeara da parte dos deuses uma honra divina. Apiedou-se comovida de Ulisses que tanto sofria e semelhante a um mergulhão emergiu do mar e pousou na jangada e a Ulisses dirigiu essas palavras. Vítima do destino, por que razão Poseidon, o sacudidor da terra, aqui quis o teu sofrimento, semeando tais desgraças? Por outro lado, não te destrói, embora encolorizado, mas faz agora como te digo, pareces-me bom entendedor. Despe já essas roupas e deixa que aquela jangada seja levada pelos ventos. E nadando com os braços, esforça-te para alcançares a terra dos feácios, onde é teu destino salvares-te. Toma agora esse véu imortal e ata-o debaixo do peito. Não tenhas medo, nada irás sofrer e não te afogarás. Mas assim que com as mãos tiveres tocado a terra firme, desata de novo o véu e atira-o para o mar cor de vinho, para longe da terra, voltando às tuas costas. Assim dizendo, o véu lhe ofereceu a deusa e mergulhou de novo no mar agitado de ondas. Semelhante a um mergulhão, escondeu a escura onda. Então refletiu o divino e sofredor Ulisses e disse desanimado ao seu magnânimo coração: ai, pobre de mim, será de novo um dos imortais a tecer um dolo, dizendo-me para abandonar a jangada? Mas não me deixarei ainda convencer, pois longe está a terra que vi com os olhos, onde ela disse que me salvaria. Não, é isso que farei, isso me parece a melhor coisa. Enquanto as madeiras permanecerem bem atadas, aqui ficarei e enfrentarei os sofrimentos. Mas quando as ondas tiverem estilhaçado a jangada, então tentarei nadar, visto que não há outra solução melhor. Enquanto Ulisses refletia no coração e no espírito, fez surgir uma onda gigante, Poseidon, sacudidor da terra. Uma onda terrível e perigosa que se arqueava por cima dele e o levava, tal como um vento forte espalha em monte de palha seca, atirando-a por aqui e por ali, por todos os lados. Assim a onda espalhou as pranchas da jangada, mas Ulisses subiu para uma das pranchas, como se montasse num cavalo, e despiu as roupas que lhe oferecera a divina Calipso.
Em seguida, estendeu e atou sob o peito o véu e atirou-se à água de mãos estendidas, preparado para nadar. Viu o poderoso sacudidor da terra, abanou a cabeça e assim disse ao seu próprio coração: vai agora pelo mar, irás ainda sofrer muitas dificuldades, até que no meio de homens criados por Zeus te possas imiscuir. Mas não penso que te queixes da insuficiência das tuas dores. Assim falando, o deus incitou seus cavalos de belas crinas e foi para Egas, na Samotrácia, onde tem um glorioso palácio. Foi então que ocorreu outra coisa a Atena, filha de Zeus. Impediu os caminhos de outros ventos, a todos ordenando que cessassem e se acalmassem, mas fez soprar o rápido Bóreas, diante dele rebentaram as ondas, para que se pudesse imiscuir entre os fiáceos que amam seu remos, Ulisses, criados por Zeus, fugindo assim à morte e à desgraça. Durante 2 noites e 2 dias foi levado à deriva pelas escuras ondas e muitas vezes diante do coração lhe surgiu a morte. Mas no 3º dia, quando trouxe a aurora de belas tranças, foi então que parou a ventania, sobreveio uma calmaria sem sopro de vento. Viu que já estava perto da terra o olhar de relance em frente, enquanto elevava uma grande onda. Tal como é bem-vindo um sinal de vida no pai que os filhos viram acamado e sofrendo grandes dores durante muito tempo, definhando e já o quase tocara a divindade detestável, mas depois os deuses o libertaram da sua doença. Assim a Ulisses, a terra e as árvores pareciam uma amável visão. E nadou com mais afinco, desejoso de pôr em pé a terra firme. Quando entre ele e a terra havia só a distância de um grito, ouviu um barulho retumbante do mar contra os rochedos. É que as enormes ondas rebentavam na terra firme com terrível bramido e contra tudo lançavam espuma salgada. Não havia portos onde as naus se abrigassem, nem enseadas projetavam-se promontórios, arribas e rochedos. Então se enfraqueceram os joelhos e o coração de Ulisses, desesperado assim, disse ao seu magnânimo coração: ai, pobre de mim, agora que além da esperança Zeus me deu de ver a terra. E aqui cheguei, tendo atravessado esse abismo, não se vê maneira de sair do mar cinzento. Do lado de fora estão ásperos rochedos, em torno dos quais as ondas bramam com fragor. A rocha é escarpada e o mar chega mesmo até a terra. Não é possível apoiar-me em ambos os pés para assim escapar à desgraça. Tenho medo que ao tentar sair da água, uma grande onda me atire contra o penoso rochedo. Assim será vão o esforço, mas se eu continuar a nadar em frente, na esperança de chegar a praias com ondulação lateral ou portos de mar, receio que de novo me arrebata o vento da tempestade e que me leve com profundos gemidos para o mar piscoso, ou que algum deus do mar mande contra mim um monstro temível daqueles que cria em grande número a famosa Anfitrite. Sei como me quer fazer sofrer o famoso sacudidor de terra. Enquanto pensava essas coisas no espírito e no coração, uma grande onda atirou contra a costa rochosa. Teria ficado com a pele esfolada e os ossos partidos se não lhe tivesse posto na mente Atenas de olhos esverdeados, ao ser violentamente arrastado com as mãos a uma rocha, e aí ficou gemendo enquanto recuou a onda. Assim escapou a essa onda, mas no refluxo ela atingiu-o de novo e o arrastou para longe, para o alto mar.
tal como quando um polvo é arrancado de sua furna. As espessas lapas ficaram agarradas partes dos tentáculos, assim das suas mãos audazes se esfolaram parte da pele contra as rochas, e de novo cobriu a onda enorme, ter-se-ia afogado o infeliz Ulisses, para lá do que lhe estava destinado, se rápida reflexão não lhe tivesse dado Atena de olhos esverdeados. Desviando-se de onde a arrebentação batia contra a costa, nadou em paralelo, olhando para a terra, na esperança de chegar a praias, com ondulação lateral e portos de mar. À medida que nadava, veio ter a foz de um rio de lindo fluir, que lhe pareceu o lugar mais indicado, pois não tinha rochas e encontrava-se abrigado do vento. Percebeu que era um rio e logo lhe dirigiu esta prece: ouve-me, soberano, quem quer que sejas, de ti me aproximo como de alguém que muito desejo. Fugindo do mar e das ameaças de Poseidon, até aos deuses imortais é venerado aquele dentre os homens que chega depois de vaguear, como eu agora chego junto à tua corrente dos teus joelhos depois das dores incontáveis. Compadece-te, ó soberano, sou teu suplicante. Assim falou, de imediato o deus fluvial fez cessar a corrente, reteve as ondas e espalhou a calmaria. Assim o trouxe a salvo até a embocadura do rio, então deram de si os joelhos e as possantes mãos de Ulisses. O mar esmagara-o, todo o corpo estava dolorido e a água salgada corria-lhe da boca e das narinas. Jazia sem fôlego, incapaz de falar, incapaz de se mexer. Apoderara-se dele um cansaço descomunal. Quando voltou a si, ao peito regressou o alento, desprendeu do corpo o véu da deusa marinha e o deixou que caísse no rio que fluía em direção ao mar. Uma onda forte levou-o na corrente e de imediato Ino recebeu o véu nas mãos. E afastando-se do rio, Ulisses ajoelhou-se num canavial e beijou a terra que dá cereais. Mas desanimado assim, disse ao seu magnânimo coração: ai, pobre de mim, o que estará para me acontecer? Se aqui junto ao rio mantiver vigília durante a noite, receio que a cruel geada e o fresco orvalho vençam na fraqueza em que estou o meu espírito estafado. E do frio sofrerá logo de manhã um vento frio. Mas se eu subir essa elevação até o bosque sombrio e lá me deitar entre os densos arvoredos, na esperança de afastar o frio e a fadiga, receio que ao dormir docemente me exponha como presa para as feras selvagens. Enquanto assim pensava, foi isso que lhe pareceu melhor. Dirigiu-se para o bosque e encontrou-o perto da água em um lugar bem visível. Aí entrou debaixo de 2 arbustos nascidos da mesma raiz, uma oliveira brava e uma mansa. Por entre esses arvoredos não penetravam os úmidos ventos, nem através deles o sol conseguia lançar seus raios, nem a chuva lá entrava, tal era a densidade com que estavam entrelaçados um no outro. Debaixo dele se escondeu Ulisses e logo com as mãos tratou de fazer uma cama larga, pois ali não faltava folhas caídas. Seriam suficientes para 2 ou 3 homens em estação invernosa, por muito frio que fizesse. Olhando para a cama, alegrou-se o sofredor e divino Ulisses, deitou-se no meio dela e pôs folhas acima do corpo. Tal como no campo um homem que não tem vizinhos esconde uma brasa ardente na negra cinza, salvaguardando desse modo a semente do fogo para que não tenha de o avivar de outro lugar. Assim estava Ulisses coberto pelas folhas e Atena derramou sobre seus olhos o sono para depressa o aliviar da fadiga de tantos esforços, cobrindo-lhe as pálpebras completamente.
Final do canto 5, volto assim que possível com o canto número 6.